Por que coisa de rei ou de menino buchudo? Nas velhas monarquias, ao rei cabia tudo. O rei decidia e só o rei falava. Menino buchudo é uma expressão que eu escuto desde criança quando alguém diz uma grande bobagem. É coisa de menino buchudo. É o que fez nesse último fim de semana o presidente Jair Bolsonaro ao declarar que estaria com a caneta pronta para demitir qualquer auxiliar, ou seja, qualquer ministro que viesse a se destacar muito mais do que ele. Isso tem um endereço certo. É o ministro da Saúde, o Mandetta, que como parlamentar, como político, não tem uma trajetória brilhante. Ao contrário, sempre foi um parlamentar ultraconservador e defendeu na Câmara dos Deputados em Brasília, quando foi deputado pelo Mato Grosso, posições as mais retrógradas, as mais atrasadas, preconceituosas. Entretanto, nessa oportunidade da pandemia, o ministro vem cumprindo, com certa aplicação, as orientações da Organização Mundial da Saúde. E como tem uma grande exposição de mídia diária, passa a ser a referência da população no enfrentamento de tão grave problema. Referência que poderia ser o presidente da República se ele não estivesse, desde o início, numa posição aqui equivocada. Se ele não se mantivesse na contramão, subestimando a gravidade do assunto e insistindo numa tecla absolutamente demagógica e sem nenhuma base científica ou técnica, que é a tese do isolamento vertical, que, aliás, nem ele, nem os seus filhos do núcleo chamado do ódio do governo, nem o ex-ministro Osmar Terra, que andou se insinuando para a hipótese de substituir o ministro Mandetta e apoiou o presidente da República nessa matéria, nenhum deles até agora explicou como é que seria esse isolamento meramente vertical. Ou seja, para os idosos e para a parte da população que tem alguma doença pré-existente, mas mantém a cantilena e pratica gestos, diz palavras que vão na contramão da orientação mundial, que vão na contramão do que está dando relativamente certo em nosso Brasil e envolvendo uma parcela do povo. E agora, para completar, incomodado com o prestígio dos seus auxiliares, particularmente o ministro da Saúde, repito, diz uma bobagem dessa, uma absoluta leseira. É péssimo para o país, péssimo para o povo brasileiro, que num instante tão grave, na pandemia que muitos dizem já que é a maior de toda a história da humanidade, nós tenhamos um presidente da República desse nível, desse quilate, incompetente, incapaz e a dizer bobagem a todo instante. Enquanto isso, nós temos sim, cada um de nós, que fazer o sacrifício, todos que podemos, em permanecer nas nossas casas, trabalhar em nossas casas, aqueles que podem, como é o meu caso, é o caso de Lucia aqui comigo, e darmos a nossa contribuição nesse momento cujo esforço, como já disse aqui antes, é exatamente fazer com que, nesse pico que se prevê nesses dias que correm agora no início de abril, não haja assim um pico acentuado, um máximo de incidência de casos que sacrifica o sistema de saúde e que se tornará, portanto, incompetente, incapaz de abarcar todos os pacientes graves e de evitar um maior número de óbitos que nós podemos evitar se nós conseguirmos alongar a curva. E o isolamento social, assim chamado, a contribuição de cada um de nós, ficando em casa, é fundamental para isso. Deixemos as baboseiras do presidente Jair Bolsonaro de lado e façamos a nossa parte. Estamos juntos.